Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando em qualquer um desses horários, em qualquer lugar do mundo. Eu sou Gabriel Borges, sou diretor-geral e artístico da Ponta a Ponta, Mostra de Filmes Paranaenses de Ponta Grossa. Esse ano a gente está aqui chegando à nossa segunda edição da Mostra, é uma alegria grande para a gente poder estar realizando mais uma edição, justamente, né, nesse contexto muito independente, lembrando que a Mostra é uma produção da Filmes do Horizonte, aqui em Ponta Grossa, e vai ter suas edições inteiras lá no Cine PG, Centro de Cultura da cidade. Hoje a gente está aqui com a equipe do filme Nasce uma Supernova na Galáxia Bailarina, para conversar um pouco sobre curta. A gente vai fazer sempre essas conversas com as equipes de cada um dos filmes. E esse é um filme muito específico também, porque tem vários nomes aí na direção do projeto. E daí, para começar, queria ouvir um pouco de vocês justamente, né? Sobre a concepção dessa ideia e para aproveitar o nome do filme, né? Nasce uma Supernova. De onde é que nasce essa supernova na realidade de vocês? Primeiro, acho que né, a gente estava comentando antes, que o projeto a ideia é se fazer um filme coletivamente, e meio que fazer na hora também, né? Vamos fazer na semana. É um filme que a gente fez em 4, 5 dias, desde da criação do roteiro até o final das filmagens, né? Depois montamos com mais calma e tal. E o Supernova, né? Porque a Kawane, nossa protagonista, tinha falado, né, sobre o sonho dela em ser uma bailarina. E em algum momento do roteiro, numa sala de roteiro, todo mundo deu ideias, saiu esse papo de galáxia bailarina, que existia uma galáxia que tem o nome de bailarina, que acho que também é chamada de galáxia espanhola e tal. E aí, nisso tudo, nessas pesquisas, saiu uma notícia que tinha nascido uma supernova nessa galáxia há algum tempo atrás. E aí a gente criou essa metáfora, né, de que ela estava nascendo como uma nova bailarina e que ela era uma nova estrela, estava estourando. Era o que motivou, assim, um pouco a criação do filme. Aproveitando, né, também, acho que o Oliver podia se apresentar. Bom, boa tarde, ou bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou a Fran, também estou na curadoria da mostra, e a minha pergunta, assim, é muito sobre esse processo coletivo mesmo, né? Como que foi pensar um filme com tantas cabeças, né? Como que foi essa organização, né? Porque vocês pensaram um roteiro e tudo em uma semana, né? Como fazer um trabalho, né? Um filme, principalmente a gente está acostumado aí, né? Com o diretor, a diretora, né? E aí a gente trabalhar isso de uma forma coletiva e ao mesmo tempo também eu vi que está todo mundo dividido também na câmera, na produção, né? Então, conta pra gente como que foi esse processo, né, desses dias de produção e como que foi essa divisão mesmo. Posso falar, gente, tudo bom? Me chamo Oliver, sou produtor cultural multiartista aqui da cidade de Londrina. Meu, na verdade foi um final de semana, né? Não foi nenhuma semana. Assim, a gente gravou, acho que começou foi quinta, sexta, e aí sábado e domingo a gente já saiu para gravar, assim, já fazendo as gravações, assim. Foi uma experiência muito enriquecedora mesmo, assim. Nessa questão de criação, porque eu acho que todo mundo ali teve contato, muitas pessoas já trabalhavam com audiovisual, outras não. Eu mesmo não tinha estado num set de filmagem, assim, eu tinha feito coisas eu sozinho, assim, mas estar com várias pessoas, cada um exercendo função, assim, foi muito massa, assim, porque foi uma construção, foi uma troca, então, desde o roteiro, das ideias, assim, acho que a gente passou por muitos lugares de muitas coisas, aí depois foi fazendo essa decopagem, um funilzinho, né, para poder chegar na ideia principal, né, da questão da bailarina, da dança, de trazer, sabe, das filmagens, então, foi uma experiência muito massa, assim, muito importante, assim, eu acho que não só para mim pessoalmente, mas para todo mundo que participou das gravações, assim, de estar lá, de pegar uma câmera, filmar, sabe, de estar nesse processo também de captação de som, né, o roteiro, e depois, assim, a questão da ordem do dia também, montar toda essa burocracia que a gente tem dentro do set de filmagem, de fazer filme, e aí acabou que, na verdade, a questão de fazer a montagem mesmo acabou ficando nas costas do Thiago ali, né, de pegar todo o material, assim, que foram bastante coisas gravadas, né, e daí ele fez essa montagem também com auxílio de outras pessoas também, mas foi uma experiência muito massa, assim, enriquecedora, assim, em vários lugares, assim mesmo.
Esse ponto é bem legal, Fran, porque é o seguinte, eu acredito, né, muito que as pessoas são talentosas, assim, e às vezes as pessoas não fazem um filme porque ficam esperando a oportunidade de fazer com uma estrutura completa, e daí eu tenho meio que, estou insistindo um pouco nessa ideia, né, já fiz 3 edições, estou aqui escrevendo o projeto para a próxima aqui, para entregar amanhã. Eu acredito que se a gente der o mínimo de suporte para as pessoas têm ideias para se expressar, sabe? E tem potencial e tem criatividade e não precisa exatamente da estrutura hollywoodiana ou a estrutura massa para fazer. Eu acredito nisso, aí eu fico tentando dar essa oportunidade. Então, né, a ideia da coisa, ó, dirige, você é seu também, como você faria isso? Aí essa coisa, na sala ali de roteiro, a gente vai entendendo. Quem já tem o potencial, por exemplo, ele era DJ, né, já produzia som, aí, assim, aí ele falou, não, eu faço uma trilha aqui, aí teve essa caixinha lá, levaram uma hora na direção de arte, escolheram levar uma caixinha de música, aí dele ele produziu uma trilha, e aí outras pessoas sabiam desenhar e já começamos a tentar brincar de fazer uma animação. A ideia é que ela fosse bem mais intensa, que passasse pelo filme, mas aí não, né, pela falta de condição, não deu para fazer, mas a gente já pincelou. O pessoal era do design, queria fazer, eu falei, bora, vamos. E aí é um pouco isso, assim, eu acredito que se as pessoas tiverem uma estrutura, se der uma câmera mínima, um tempinho ali, conseguir os recursos para alguma coisa ou outra, as ideias saem, sabe? E aí é isso, assim. Que eu queria ouvir um pouco mais sobre o projeto, sobre Cinecombi Clube, né? E de onde que nasce isso, e mais do que de onde nasce, né? Como que funciona a estrutura para daí chegar, não, ó, agora vamos ver o que a galera tem de ideias e e como que a gente vai fazer isso a partir dessas ideias do pessoal. Certo. O Cinecombi, ele é um cineclube itinerante, né? Tá funcionando desde 2021. E aí, em 2024, a gente começou essa ideia de de começar a fazer essas oficinas. Hoje ele está se tornando uma produtora também. Estamos fazendo nossa primeira produção independente agora. Aí essa coisa de exibir mais comunitário já tem um pouco essa coisa de realizar também assim, né? Né, tentar fazer de um jeito orgânico, assim, né? E aí eu tive essa ideia, cara, de uma oficina que ela não era uma oficina em si, ela era uma realização. E eu ia tentar dar o suporte, né, em todas as áreas, assim. Eu trabalho um pouco em todas as áreas, sou roteirista, sou montador, sou fotógrafo, então aí eu tinha como dar um pouco de suporte. Aí era por acreditar, né, que as pessoas têm potencial. Uma sala de roteiro assim, gente, é lindo, cara. É lindo demais de fazer. E aí você chega e fala para a pessoa, não, vamos. Aí isso, assim, aí eu acreditei que era possível e, assim, tá acontecendo, né? Agora eu tô tentando ter a estrutura mesmo física, né, nos próximos projetos, ter condição de alugar um equipamento, de contratar outros profissionais para o filme ficar mais acabado ainda, né? Porque esse ou não era uma câmera na mão, quase nada mais, assim, né? Agora, nos próximos, a gente já está tentando buscar esse lugar também, de fazer do mesmo jeito, continuar produzindo coletivamente, com esse formato, mas com uma estrutura para ele ficar um produto mais acabado também, assim. E no filme também ali é um projeto rodando o cinema negro, né? Então, fala pra gente também de como é produzir cinema negro no interior do Paraná, dentro de um processo coletivo, né? E qual a importância disso, de certa forma, também, né, para o nosso cinema nacional aí. Legal, né? Então, dentro do Cineclube, né, da filmografia que a gente passa no Cinecombi, esse é um grande recorte, assim, né? Alguns projetos são bem voltados para isso. Eu também faço parte do COCINE, né, do Coletivo de Cinema Negro de Londrina.
atuo com eles e a gente tem essa... E aí a gente usa, né, para inspirar filmes contemporâneos. Eu sempre tento pegar filmes feitos nos últimos 2 anos, assim, que me chamam a atenção por alguma maneira, ou que tem a ver com o tema. A gente assistiu para esse O Pássaro Memória, do Rio de Janeiro. O filme foi bem significativo para a nossa construção. Não lembro agora os outros, assim. E aí é isso, né? Estamos produzindo no interior do Paraná. Eu comecei a produzir cinema em Salvador, né? Então eu criei minha história, minha formação é lá, e fazendo muito no Recôncavo também, Cachoeira. E aí eu vim com isso, assim. Aí eu cheguei, quando eu volto para Londrina, eu encontro o coletivo, o Cocine começando e tal. E aí eu fiz né, tenho essa escolha política mesmo, né, eu gosto de cinema de todo jeito, mas assim, já que eu posso estar divulgando alguma coisa, eu faço, eu escolhi essa linha, assim, né, porque me identifico, assim. Acho que é isso. E para você, Oliver, como é que isso passa para a turma, para a galera que de fato está entrando e começando a fazer o filme? Cinema ele tem muitas vias, assim, né? E acaba que a gente se atrai por aquilo que a gente ama, assim. E para mim também, eu acho que esses recortes, assim, de racialidade, gênero, são coisas que também sempre me atraiu. Aquela história de a gente precisa contar a nossa história, né? Porque senão a nossa história ela vai estar colocada na mão de outras pessoas, com outros contextos, né? Então, eu acho que isso também abre esse precedente da possibilidade da gente contar as nossas histórias, assim, sabe? Quanto corpos negros e quanto corpos dissidentes, assim, de falar, não, a gente consegue encontrar e falar dessa narrativa e fazer esse recorte, trazer a discussão e, sabe, trazer à luz, assim, as coisas que precisam ser ditas, assim. E aí até o Thiago, ele trouxe essa coisa de trazer essa coisa do mais contemporâneo, porque realmente, assim, quando a gente vai fazer um recorte mais antigo do cinema, até próprio nacional, a gente não tem os recortes que tragam tanta questão de raça, tanta questão de gênero, então são coisas mais modernas mesmo, né? Então acaba que isso também fala um pouco, né, da narrativa, da história do cinema, até da história local, né? Londrina agora está se adentrando assim com mais capacidade, com mais intensidade no audiovisual, né? Assim, tem gente que está há 30 anos aí, mas assim, agora que você vê, né, virando um mercado assim de possibilidade para a galera trabalhar mesmo com audiovisual em Londrina, assim, em região assim, né? Então acho que vai indo para essa linha assim, mais ou menos. Que é legal que o Oliver falou, só para que também a gente tem essa preocupação em não fazer, né, falar desses temas, mas também não fazer mais do mesmo, né? Uma entrevista clássica onde a pessoa conta a história da Ingrid, e fala que quer ser bailarina, falar, tentar buscar uma expressão estética mais interessante, que mistura linguagens, dança, música, né, e performance. A gente tenta buscar esse tipo de referencial para falar sobre racialidade ou também, né, para experimentar mesmo, assim, com liberdade. E daí queria tentar chegar nesse ponto mesmo, do específico do filme, né? O quanto ele também está investigando, no fim das contas, uma linguagem, né? Um filme que às vezes parece muito experimental, né? Joga muito com sobreposições, com danças, com várias camadas de trilha, assim. E daí queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi chegar nesse caráter único do filme, assim, né? Nessa especificidade do filme a partir de muitas coisas, né? São muitas coisas que entram e na hora precisa sair alguma coisa. E daí como é que foi chegar nessa saída? Daí tô entendendo que o Oliver tem uma via muito sonora, e daí como que a música também é muito importante para o filme ter um encadeamento narrativo, assim. Mas queria ouvir um pouco de vocês de como foi chegar nesse tecido experimental dele. A questão da trilha foi uma coisa meio engraçada. Assim, é que é isso também, né? Eu faço música, mas eu nunca tinha feito uma trilha para um filme, né? Então, assim, foi uma experiência realmente nova, assim, nesse contexto, assim. E foi alguns meses de trabalho e paciência do Thiago, né? Porque, assim, sabe, não, tá, vamos fazer. Eu tenho uma coisa meio de drama, assim, então eu lembro que as primeiras trilhas que eu mandei para ele, assim, parecia uma coisa de um filme de terror, e aí ele não é muito, vamos tentar diminuir um pouco, né, e tal. Mas assim, eu acho que eu tentei muito trazer essa questão do espacial mesmo, então a gente tem mesmo essa ideia de espacialidade dentro da questão sonora, assim, então é mesmo o som do espaço, o som do silêncio, né, eu brinco muito com essa questão, assim,
E essa questão da caixinha de música mesmo, assim, foi um momento ali onde, pô, escutei, aí eu fiz um sample, fiz um recorte, eu falei, nossa, dá para trabalhar muito em cima disso, né? Que daí é essa coisa do balé também, né? Do piano, música clássica, né? Então a gente foi brincando com essas camadas ali para tentar trazer um pouco e criar esse aspecto de, às vezes parecia que tá num sonho, né? Então fica uma trilha mais, né? Traz um aspecto mais lúdico, né? Aí de repente corta um pouco da realidade, aí já tem uma coisa mais instrumental. Então, eu acho que essa coisa também de ter essa liberdade que a gente conseguiu trabalhar em cima do filme, do roteiro, assim, de ter essa possibilidade de criação, acho que permitiu também que dentro ali da questão sonora mesmo eu conseguisse também dar uma viajada ali dentro das possibilidades, assim, mas conseguir também colocar um pouco da minha identidade quanto sonora, trazer um pouco do que eu curto, do que eu gosto de produzir, do que eu acho que é atraente, assim, eu acho que foi por vias desse contexto, assim, digamos. A gente achou uma entrevista da Ingrid, né, que foi a base de tudo, assim, e no começo era o que segurava, né, a narrativa ali do filme e tal. Só que aí é isso, né, a gente entendeu ali, muito por causa do fone, dessa imaginação dela, que, como é a imaginação, ele não tem. Ele pode ser sobreposição, ele pode ser preto e branco, porque a gente, na imaginação, a gente não tem, né, espaço, com vestígios de uma narrativa mínima, assim, né, porque também a gente se preocupa em fazer experimental, mas ser lido, sabe? Uma criança assistir e entender o que está acontecendo também, né, para não cair num experimental só umbigo, assim, só maluquice, que não necessariamente, né, que é legal também, mas que seja entendido para quem não é do cinema. Pô, entendi ali, a menina queria ser bailarina, mas tem dificuldade por causa, né, para ser entendido por qualquer pessoa, né, que como não que eu faça o filme para Kombi, mas como eu tô com a Kombi, eu não consigo mais, às vezes é muito complicado, eu tenho que dar. Não que pro filme precisa ser mastigado, sabe? Mas é muito doido essa curadoria. Você tem que ser para qualquer um. Então, tu vai ter momentos que você não vai conseguir, mas buscar essa linguagem, né? É uma busca mesmo. E até você trouxe essa questão do poema da Ingrid, que é a entrevista, né, que a gente tem uns cortes, e aí a gente também trouxe um poema que foi feito pela Gabriela Castro, né, que aí ele traz esse outro, começa, né, numa dificuldade dela, ela vai ultrapassando essa dificuldade até o momento de empoderamento, que daí esse poema também que a Gabriela traz é esse momento do empoderamento, enquanto uma mulher negra, enquanto resistência, enquanto antepassados, e aí também traz essa coisa da narrativa também, de olha, que massa, assim, tipo, sabe? Ela superou aquele limite e ela conseguiu transcender, assim, enquanto dançarina e bailarina, sabe? Bom, muito massa, gente. Acho que só para a gente fechar, fazer uma última pergunta, e essa um pouco, talvez, abstrata demais, mas queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês vislumbram enquanto continuidade de cinema, a partir do filme, mas também a partir dessa realidade de vocês. O que vocês vislumbram enquanto continuidade para continuarem a fazer cinema em Londrina, mais especificamente no Paraná, né? Pensando nesse recorte estadual da mostra. Para mim, eu desde quando eu comecei a produzir assim, em 2024, eu não parei de produzir com as pessoas que eu fiz esses curtas, né? No primeiro curta que a gente fez assim, tava a Lena, né, que é uma atriz da cidade, dançarina. Aí agora a gente já produziu mais 2 curtas em outra estrutura, né, com direção, com outro grupo. E depois o Não Estamos Sós também, eu vim a dirigir o Boca de Tudo com a Nangilê. Sempre eu fiz mais 2 ou 3 trabalhos por causa do trabalho do laboratório. Então eu acredito que mais até do que fazer um filme é falar, gente, a gente pode fazer, sabe? E aí acabo criando um vínculo, amizades que são, né, relações que são para a vida, assim, através desse projeto, e a gente não parou de produzir. Então eu consigo já multiplicar os 3 filmes do laboratório em 9 facilmente, assim, ou já rodando ou já para ser lançado. Então, tá bem legal, assim, para mim, eu estou muito feliz com isso. Assim.
Eu acho que eu também sigo um pouco dessa questão, assim, eu acredito muito na questão da comunidade, né, eu sou um revolucionário de natureza, né, militante da cidade por causas, então eu acredito muito que é nós por nós, assim, eu acredito que a gente, enquanto comunidade, consegue fazer muita coisa, assim, é, óbvio que ter uma estrutura milionária é um outro contexto, mas sem a estrutura milionária a gente também pode. Então eu acredito muito que o cinema, ele tem se encaminhado muito por esse lado de pequenas ideias se transformando em grandes ideias e pequenos produtores se transformando em grandes produtores dentro do contexto de que produz uma coisa muito massa. O filme, inclusive, Boca de Tudo é um filme muito da hora, muito massa, que quebrou, assim, acho que várias paredes aqui, né, porque traz a questão da religião, né, então é muito, muito doido. Eu acho que é sobre isso, assim, é tirar um pouco a galera do conforto, a galera também que está produzindo há muito tempo também, de repensar o que produz e o que tem produzido, e dar essa oportunidade para esses novos talentos, que o mercado ele está borbulhando de talentos para todos os lados, assim, mais ou menos esse caminho, assim. Eu como londrinense, né, tenho muito orgulho aí de ver o filme, não só esse filme, mas outros filmes desse tipo de projeto, né? Em Londrina tem muito isso, né, dessas oficinas, né, coletivas, e é uma coisa que tem crescido muito. Eu fico muito feliz, assim, desse caminho que esses filmes estão ganhando, e fico muito feliz de ver eles aqui na mostra. Parabéns e vida longa aí ao projeto e a esse modelo de produção cinematográfica, né?